Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Arão Davi e hoje nós falaremos do Plano Nacional de Educação. Para quem não sabe ou não está lembrado, o Plano Nacional de Educação é uma lei, a Lei 13.005, que foi sancionada em 25 de junho de 2014. O Plano Nacional de Educação ele tem vigência de 10 anos. Entretanto, este plano, que estaria vigente até 2024, ele foi prorrogado por mais um ano para que o Congresso tenha tempo de discutir e que ele possa elaborar o nosso próximo Plano Nacional de Educação e que, a partir desse novo Plano Nacional de Educação, sejam constituídos planos estaduais e municipais de educação. Bom, minhas redes sociais estão aqui embaixo, vocês podem entrar em contato, eu respondo. Bom, qual é o objetivo, então, do Plano Nacional de Educação? O que é que nós precisamos saber para a gente ter um bom desempenho em provas e processos seletivos? Bom, o objetivo do Plano Nacional de Educação é alcançar diretrizes, metas e estratégias e aprimorar as políticas públicas educacionais e articular a educação brasileira. Ou seja, se estuda as necessidades, faz-se diagnósticos dos resultados das políticas públicas da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, de uma educação em tempo integral, da educação inclusiva, da formação dos professores, da educação profissional, da EJA, enfim. Tudo que envolve a nossa educação é estudado e, a partir daí, são estabelecidas metas e estratégias dentro de um plano nacional. Bom, o Plano Nacional ele é pensado para toda a educação brasileira. E apenas a União pode legislar sobre o Plano Nacional de Educação, mas são consultados estados e municípios. Todos os sistemas de ensino, federais, estaduais e municipais, participam das discussões para se elaborar o Plano Nacional. Porque depois que este plano está sancionado em forma de lei, ele servirá de regramento para que estados e municípios cumpram suas metas. Bom, ele é um planejamento de nível estratégico. Lembra lá na aula do planejamento, que eu falei do planejamento estratégico, tático e operacional? Os planejamentos estratégicos, eles são em níveis sistêmicos, Plano Nacional de Educação, diretrizes curriculares nacionais, são planejamentos estratégicos maiores. Também é um planejamento de Estado, não Estado enquanto unidade de federação, Estado enquanto nação, uma estrutura estatal. Tem sentido amplo, é um plano macro. Vejam, o artigo 214 da Constituição Federal de 1988 estabelece a necessidade de um Plano Nacional de Educação. Lá nesse artigo 214 diz assim: a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos. Gente, por incrível que pareça, cai na prova e algumas pessoas derrapam, erram. Vocês vão errar? Não. Vocês estão estudando aqui, não vão errar. Duração decenal, com o objetivo de articular os sistemas nacional de educação em regime de colaboração. E também visa definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a implementação do plano. Visando o quê? Assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Por meio de quê? Por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. Que esferas são essas? A União, os estados e o município. Então, percebam, quando eu coloquei essas informações do artigo 214 em cores diferentes, é para que vocês possam destacar e fazer uso do gráfico. A primeira perninha, a segunda perninha, vocês vão fazendo uns galhos para facilitar o estudo e você conseguir organizar, concatenar a ideia na sua cabeça para você ter um melhor desenvolvimento. Tá bom? Vejam. Então, a origem do Plano Nacional de Educação está na Constituição Federal. É um plano de previsão decenal de 10 anos. Possui 20 metas, 10
diretrizes e 255 estratégias. De novo, porque cai em concurso. 20 metas, 10 diretrizes e 254 estratégias. Perdão, 255. Foi acrescida uma estratégia. E algumas bancas, algumas provas de concursos, a resposta correta estará lá 254. Mas em nosso concurso, agora, de dezembro de 2024 para frente, o Plano Nacional de Educação são 255 estratégias. Até o próximo plano, tá, gente? Bom, a definição do Plano Nacional de Educação é um conjunto de medidas a serem adotadas de forma gradual ao longo dos seus 10 anos de vigência. Ou seja, são estabelecidas metas para 2 anos, foram, né? 4 anos, 6 anos ou até o final do plano. De quem é a responsabilidade do Plano Nacional de Educação? A responsabilidade é da União. Entretanto, a sua elaboração, monitoramento, acontece em colaboração com os estados, os municípios e o Distrito Federal. Não esqueçam disso. Bom, o Plano Nacional de Educação é um planejamento participativo. Se nós estamos falando que tem a participação dos estados, do município e do DF, sim, é um plano participativo. O artigo 7º da Lei do Plano Nacional de Educação diz assim: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em regime de colaboração, visando o alcance das metas e a implementação das estratégias objeto desse plano. Então, percebam, o Plano Nacional de Educação vai definir diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino. Lembrando, nós temos 2 níveis, a educação básica e a educação superior. Nós temos etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e temos modalidades do ensino, que aí vai ser, por exemplo, educação à distância, educação especial, educação indígena, quilombola, educação técnico profissional. Então, são várias modalidades. Bilíngue de surdos. Também o Plano Nacional de Educação vai definir as diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais de educação. Também diretrizes para a gestão escolar, diretrizes para financiamento da educação. É um plano bem amplo, nós vamos falar sobre cada uma delas. Agora, uma das questões que mais caem em concurso, em se tratando de Plano Nacional de Educação, é quais instâncias fazem o monitoramento e a avaliação do plano. Veja, no artigo 5º da própria Lei 13.005, diz assim: a execução do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias. Meninas, eu vou fazer o meu aqui, mas vocês desenhem o seu aí também. Desenhem um coração, porque isso é muito importante. Esse foi meu coração que eu consegui fazer com o mouse. As instâncias que monitoram o Plano Nacional são as seguintes: Ministério da Educação, primeira. Segundo, 2 comissões. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Então, essas comissões fazem parte do monitoramento do plano. Terceiro, Conselho Nacional de Educação, CNE. E o quarto, o Fórum Nacional da Educação. Então, vejam lá. Ministério da Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional da Educação. Tá bom? Não esqueçam. Vai cair na prova de vocês. Parágrafo 1º diz assim: compete ainda a essas instâncias, primeiro, divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sites institucionais da internet, ou seja, no site do Ministério da Educação, do Conselho Nacional, do Fórum Nacional, ou seja, todas essas instâncias que fiscalizam, monitoram e avaliam precisam divulgar os resultados. Segundo, também essas instâncias vão analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento dessas metas. MEC, Câmara dos Deputados, por meio dessa comissão, Senado Federal, Conselho Nacional e Fórum Nacional da Educação. Todos precisam participar da elaboração de políticas para cumprir a implementação das estratégias e metas do plano. E, por fim,
Essas instâncias vão analisar e propor a revisão dos percentuais de investimento público na educação. Porque se eles estão avaliando o plano, eles vão medir se aquele investimento foi adequado para o cumprimento das metas. Vamos já para uma questão, e eu gostaria da participação de vocês com um like, se a alternativa vocês acharem correta, e um dislike se ela estiver errada. Vamos lá. Banca FAPEC. A Banca FAPEC diz, aqui em Mato Grosso do Sul, concurso 2021, a Lei 13.014 aprova o Plano Nacional de Educação. Assinar a alternativa que indica o período de vigência do Plano Nacional de Educação. Período de vigência, letra A diz que é 1 ano. O que é que vocês acham? Não é 1 ano. A letra B diz que são 3 anos. O que é que vocês acham? Não são 3 anos. Porque o plano, ele é decenal. Sendo decenal, o período de vigência são 10 anos. Muito bom, Indiamara. Mas este plano em específico foi prorrogado por mais 1 ano, tá bom? Mas a lei está dizendo 10 anos de vigência. Parabéns, letra C. Falemos ainda sobre o monitoramento contínuo do Plano Nacional, que diz o seguinte: a cada 2 anos, não esqueçam disso aqui, a cada 2 anos, eu deixei em negrito, ao longo do período de vigência desse Plano Nacional, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, conhecido como INEP, então, a cada 2 anos, o INEP publicará estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, conforme informações organizadas por entes federados e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes. Quer dizer o seguinte, gente, a cada 2 anos, o INEP vai promover, vai medir o cumprimento das metas, em colaboração com os municípios e com os estados, e com o Distrito Federal. O artigo 3º diz assim: a meta progressiva de investimento público, ou seja, financiamento em educação, será avaliada no 4º ano. Foi, né? Estamos finalizando o ano de 2024. O plano foi sancionado em 2014, o 4º ano foi 18. Poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas. Significa dizer que no 4º ano foi revisto se precisava de mais financiamento público, de mais verba. Então, o plano, ele traça metas, estratégias, percentuais e monitoramento. É um plano muito bem organizado. Vamos para uma questão? Prefeitura de Paulínia, São Paulo, concurso para coordenador pedagógico. As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento. Opa, acabamos de ver. E avaliação periódica da execução e o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. A exceção de uma. Significa dizer que todas essas instâncias que estão aqui fazem parte dessas instâncias que monitoram e avaliam o Plano Nacional de Educação, menos uma. Letra A diz assim: Ministério Público, faz parte, gente? Certo ou errado? Like ou dislike? Ministério da Educação, certo ou errado? Fórum Nacional da Educação, Conselho Nacional da Educação. Vai dando like ou dislike aí, gente. E a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados? O que é que vocês acham? Bom, vocês acertaram quase todas. Entretanto, percebam, a Comissão de Educação das Câmaras dos Deputados faz parte. Aqui eu aproveito para puxar. Muito bom, meninas. A letra A. Eu aproveito para dizer que também a Comissão de Educação e Cultura do Senado também faz parte, mas não estava aqui nas alternativas. Conselho Nacional de Educação faz parte, Fórum Nacional de Educação faz parte, MEC faz parte. Ministério Público fiscaliza o plano municipal. Os ministérios públicos fiscalizam o plano municipal, por exemplo. Então, não faz parte da fiscalização do Plano Nacional do Ministério Público.
Tá bom, gente? Não esqueçam, o conselho que eu sempre dou quando nós estamos estudando é o seguinte: tivemos uma dificuldade em uma questão, nós voltamos à teoria, consultamos o coração, e neste coração estará o lembrete, que as instâncias para o monitoramento são Ministério da Educação, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, Conselho Nacional de Educação e Fórum Nacional de Educação. O Ministério Público se envolve nas instâncias locais, estados e municípios. No federal, não. Muito bom? Agora, quando serão realizadas as conferências nacionais? O artigo 6º do plano diz assim: a União promoverá a realização de pelo menos 2 conferências nacionais de educação até o final do decênio, até o final dos 10 anos. Precedidas, ou seja, antes de conferências em níveis distrital, municipal e estaduais. Quer dizer assim, antes de acontecer uma reunião nacional com todos os entes, acontecerá as distritais, municipais e estaduais, que será articulada e coordenada por quem? Pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nessa lei como no âmbito do Ministério da Educação. Tá bom, gente? Então, o Fórum Nacional de Educação vai coordenar essas reuniões e, pelo menos 2 ao longo do decênio. Parágrafo 2º do artigo 6º do Plano Nacional diz assim: as conferências nacionais de educação far-se-ão com intervalo de até 4 anos, entre elas. Com o objetivo de quê? Isso é importante, de avaliar a execução do Plano Nacional e subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente. Então, as discussões que acontecem nessas reuniões, elas suscitarão novas metas, novas estratégias para o próximo plano. Agora, qual é a função do Fórum Nacional de Educação? Primeiro, avaliação e monitoramento do PNE. Muito bem, mas também acompanhará a execução do Plano Nacional e o cumprimento de suas metas. Também promoverá a articulação das conferências nacionais de educação com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precedem. Ou seja, o próprio Fórum Nacional vai articular com estados, municípios e Distrito Federal as reuniões nacionais. Muito bem, mas ele também vai se envolver com essas conferências regionais, estaduais e municipais. Para quê? Para monitorar o plano, para propor novas metas, estratégias, entender se está sendo cumprido, se faltou verba, se a política pública está sendo bem empregada. Outra questão importante. Sobre os planos estaduais e municipais, o que nós precisamos saber? Que está previsto no Plano Nacional. Vejam, além do Plano Nacional de Educação, que serve para toda a educação brasileira, ele vai abordar que o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação precisarão ser, ou seja, já foram, né, estabelecidos, criados, sancionados em consonância com o Plano Nacional. Significa dizer que nenhum plano estadual ou municipal pode estar em desalinho com as metas e estratégias do Plano Nacional. Porque as políticas públicas, elas acontecem em regime de colaboração. O financiamento federal, o apoio técnico, sobretudo e financeiro, ele vai acontecer em cadeia organizada de forma colaborativa. Veja, haverá o Plano Municipal de Educação, cada município deverá elaborar o seu plano, mas em consonância com o Plano Nacional. Agora, o Distrito Federal também vai elaborar seu Plano Distrital de Educação, o PDE, Plano Distrital de Educação. Percebam, porque o Distrito Federal, ele é uma instância federativa que ele acumula funções de Estado e de município. Porque no Distrito Federal, nós não temos prefeitos. Nós só temos governador do Distrito Federal. Lá, ele executa, inclusive, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, também tem universidades. Sendo assim, ele acumula funções de Estado e de municípios.
Agora, falando sobre as diretrizes do Plano Nacional de Educação, que são quantas? 10. 10 diretrizes, são a primeira. E essa cai em prova demais, então já merece aqui o nosso coração. Esse coração não ficou tão bom, mas o conhecimento que vocês estão desenvolvendo aqui é excelente. Primeira diretriz, universalização do atendimento escolar. Gente, quando a gente fala universalizar, é levar acesso à educação para todos. Universalizar é dar acesso a todos. Universalização do atendimento escolar. Promoção, segunda diretriz, promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Também é uma diretriz do plano. Terceira, uma das que mais cai, erradicação do analfabetismo. Alguns concursos colocam assim, ó, gente, radicação. Tá errado. Erradicar é acabar, é por fim, é extinguir. É extinguir o analfabetismo. Outra diretriz, superação das desigualdades educacionais. Superação das desigualdades educacionais. Valorização dos profissionais de educação. Outra diretriz. Então, percebam, essas diretrizes, em grande medida, vão se desdobrar em metas. Continuando aqui, são 10, mais 5. Melhoria da qualidade da educação. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, Produto Interno Bruto. Então, o PIB do Brasil, digamos que seja 1,5 trilhão. Eu estou aproximando. Eu sei que passa de 1 trilhão. Bom, então, a proporção do PIB precisa ser investida em educação. Então, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do PIB, do Produto Interno Bruto. Outra diretriz, formação para o mercado de trabalho e para a cidadania. Então, a educação terá metas e estratégias para formar para o mercado de trabalho. A nona, promoção do princípio da gestão democrática. E aqui é interessante falar, se eu não estiver enganado, é a meta 19, nós vamos ver daqui a pouco. A gestão democrática, ela vai estabelecer critérios técnicos e democráticos, mas também a consulta à comunidade, mais conhecida como eleição. E, por fim, promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Meninos e meninas que estão nos assistindo, essas diretrizes do Plano Nacional de Educação, elas são importantíssimas. Estudem mais de uma vez, ao ponto de vocês olharem para uma questão como essa e não errarem. Prova da FAPEC, processo seletivo, Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, ano 2021. Aprovado pela Lei 13.005 de 2014, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar são alguns exemplos de quê? De objetivos do PNE, de princípios, de diretrizes, de propostas ou de finalidades. Botem aí no chat, gente. Clica no chat, escreve a letra para eu ver se vocês estão desenvolvendo seus conhecimentos ou se vocês precisam voltar para reler. A maioria de vocês escreveram letra C, que a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar são alguns exemplos de diretrizes. Parabéns, vocês acertaram. Essas são as diretrizes. Erradicação do analfabetismo, valorização dos profissionais de educação, superação das desigualdades, promoção dos princípios de gestão democrática, são diretrizes. Parabéns, meninas, vocês foram muito bem. Agora, a questão 4 diz assim, nós vamos agora primeiro marcar verdadeiro ou falso, tá, gente? São diretrizes do Plano Nacional de Educação, e agora vocês dão um joia, eu vou lendo devagar. 1. Erradicação do analfabetismo são diretrizes do Plano Nacional de Educação? Verdadeiro. 2. Melhoria da qualidade da educação. De novo, melhoria da qualidade da educação é uma diretriz do Plano Nacional da Educação? Verdadeiro, é uma diretriz. Terceiro, particularização do atendimento escolar. Isso é uma diretriz do Plano Nacional da Educação? Não, não é particularizar, é universalizar o atendimento escolar, universalização do atendimento escolar. Aqui foi a pegadinha. Então, essa aqui é falsa. Quarto, promoção do princípio da gestão autocrática.
prática da educação pública, promoção do princípio da gestão democrática. Então, essa aqui está errada. Falso. E a quinta proposição diz assim: promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Tá certo ou errado, gente? Muito bom. Verdadeira. Então, as verdadeiras são 1, 2 e 5. Resposta, letra 1, 2 e 5. Opa! Letra A. 1, 2 e 5, gente. Parabéns. Vocês acertaram todas as proposições. Sequer tiveram dúvidas. Isso significa que vocês estão estudando bem. Eu tenho uma dica para dar para vocês, que é a seguinte. Antes das provas, vocês voltem aos mesmos questionários que vocês responderam ao longo do tempo de estudo. Porque aquela informação, aquele conhecimento, no dia que você estudou, ele está lá 100%. Daqui a uma semana fica 90% e vai diminuindo o desempenho. Quando você revê as mesmas questões, se submete aos mesmos desafios, vocês vão consolidar aquele conhecimento. É claro que não serão só apenas 10 questões. Vocês precisam resolver uma gama de simulados, de exercícios. Respondam a esses exercícios que nós estamos vendo aqui, mais de uma vez. Vocês vão consolidar o conhecimento e vão chegar fortes e seguros e seguras nas provas. Questão 5. Prefeitura de Paulínia, cargo de coordenador pedagógico. As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, à exceção de... Vejam, nós estamos em busca das diretrizes. Mais uma vez, uma delas está errada. Vamos lá. Like ou dislike? A formação para o trabalho e para a cidadania é uma diretriz do PNE, gente? Respondam aí, por favor. Formação para o trabalho e para a cidadania, o que é que vocês acham? É uma diretriz? Sim, é uma diretriz, está correta. Valorização, letra B de bola. Agora, valorização dos profissionais da educação. É uma diretriz? Muito bem. Quando eu falo dela, eu sempre lembro que vai se desdobrar em meta. A letra C diz assim: superação das desigualdades educacionais. Isso é uma das diretrizes, gente, do plano? Muito bom, também é uma das diretrizes do plano. Mas nós queremos a exceção, tá, gente? Então é a errada. D dado, construção de institutos federais de ensino. Tem isso como diretriz no plano, gente? Não, não tem. Isso aqui está falso. Não existe isso como diretriz, tá, gente? Então a resposta nessa questão é esta aqui, porque ele quer a exceção. A letra E, erradicação do analfabetismo, é uma diretriz, está correto. Sendo assim, a resposta da questão 5 é a letra D, de Deus, D de dado, D de determinação. Agora, falando das metas. As metas, elas são 20. Não vamos decorar as metas, vamos entender para conseguir responder as questões. Veja, as metas podem se dividir em 4 blocos. O primeiro bloco vai falar da redução das desigualdades e valorização da diversidade. O outro bloco vai falar da valorização dos profissionais da educação. Um outro bloco de metas fala da garantia dos direitos à educação básica com qualidade. E o outro bloco, o quarto, vai ter metas relativas ao ensino superior. Muito bem. Tem uma outra forma da gente estudar os blocos. Ah, que bom, já está estudando o processo seletivo do Estado, é isso aí. Gente, olha, aqui são as metas só com seus títulos. Depois eu trarei o texto de cada meta. Vejam, a meta 1 vai falar da educação infantil. Essas cores, gente, tem a ver com esse segundo slide que eu vou colocar aqui, ó. Um grupo de metas vai falar, são metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica. O outro grupo vai falar especificamente de desigualdades. Enfim, vamos voltar aqui. A meta 1 fala da educação infantil, vai estabelecer percentuais de matrícula, por exemplo. A meta 2 vai falar do ensino fundamental. A meta 3 se refere ao ensino médio. A meta 4, a educação especial. A meta 5 fala sobre alfabetização. A meta 6, sobre tempo integral, educação
em tempo integral. Escola em tempo integral. A 7 vai falar de critérios de qualidade da educação. A meta 8 vai falar da escolaridade média, ou seja, quantos por cento nós gostaríamos de ter de brasileiros formados em nível superior? É uma escolaridade média. Em nível médio, é uma meta a ser atingida. Também, alfabetização na EJA, na educação de jovens e adultos, visando também a erradicação do analfabetismo, né, gente? Agora, também a EJA articulada com a educação profissional. A meta 11 vai falar do ensino técnico, da educação profissional e tecnológica. E também tem metas, tá, gente? Na 12 vai falar da educação superior. Da 13 vai falar da docência na educação superior. A 14 vai falar da pós-graduação. A 15 vai falar sobre a formação dos profissionais da educação. A 16 vai falar sobre a formação continuada dos professores. A 17 vai falar da valorização docente, ou seja, quais são os critérios para se ter uma valorização docente. A 18 vai falar do plano de carreiras. A meta 19 vai falar da gestão democrática, eu acertei. Meta 19, gestão democrática, vai estabelecer critérios. E a meta 20 vai falar sobre o financiamento da educação. Eu falei que a gente não vai decorar, mas quando vocês tiverem acesso a esse material, eu acho que vocês já têm, ou baixarem outro da internet, façam anotações. A minha dica é sempre a seguinte: vocês vão anotar percentuais e prazos, embaixo ou em cima de cada uma dessas metas. E isso vai facilitar demais o estudo de vocês. Esse outro quadro aqui que eu trouxe tem a ver com essas cores. É um quadro, como eu falei aqui, ó, elaborado pelo MEC. O MEC disse assim: a meta 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 11. Deixa eu voltar aqui. Ó. Perceba que elas estão todas na mesma cor. São metas estruturantes para garantir o direito da educação básica com qualidade. Metas que dizem respeito à universalização da alfabetização e ampliação da escolaridade e de oportunidades educacionais. Então, vejam, tem uma intenção, é um conjunto de metas para atingir a educação de uma forma global, para superar, por exemplo, questão de analfabetismo, mas também a educação básica com qualidade. Muito bem. A meta 4 e 8 dizem respeito especificamente à superação de desigualdade e valorização da diversidade. Deixa eu consultar a meta 4 e 8. Está aqui, ó, meta 4 e a meta 8, as duas pintadas na mesma cor. Educação especial e a média da escolaridade. E ele diz que essas metas falam especificamente de superar desigualdades e valorizar a diversidade. A meta 12, 13 e 14 vão falar sobre a qualidade e a ampliação do acesso à educação superior e da pós-graduação. A 15, 16, 17 e 18 vai falar da valorização dos profissionais da educação, estratégias para as metas anteriores serem atingidas. Então, vocês precisam articular esses trechos a essas metas. Eu gosto de colocar embaixo desses balões o percentual. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. A meta agora em específico. A lei. Vejam, meta 1 diz assim, educação infantil. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade, a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade. Então, lá você vai marcar, por exemplo, deixa eu achar meu lápis aqui. 4 a 5, escrever com mouse não é fácil, tá, gente? 4 a 5, você vai dizer que até 2016. Aí vocês vão colocar que ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo, então, creche do 0 a 3. Aí eu terei aqui, ó, gente, 50%. 50% das crianças até 3 anos, até o final de vigência desse plano, de crianças de até 3 anos, até o final do plano.
Então, até o final é 2000, era 2024, na lei vai estar 2024, mas agora, com essa extensão, foi até 2025. Então, é isso. Universalizar até 2016 para crianças de 4 a 5, ou seja, pré-escola, e ampliar a oferta na creche, pelo menos para 50% das crianças. Então, perceberam? Essas anotações simples, vocês vão dar conta de entender a meta. No caso do ensino fundamental, universalizar o ensino fundamental, quando fala universalizar, gente, é garantir acesso a todos. Para as crianças de até 9 anos, para toda a população, de 6 a 14 anos, e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 2004. Então, eu posso dizer assim, ó, 95% de aprovação até quando? 2024. É uma forma de eu estudar. Eu vou anotar. E universalizar. Aí dá acesso para todos e a gente coloca até o final da vigência do plano. Então, vou ler agora na íntegra. Ensino fundamental. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14. Por que falou de 6 a 14? A matrícula do primeiro ano se dá aos 6. E o final, o nono ano, aos 14. E garantir 95% dos alunos concluam nessa idade recomendada, 14 anos. Perceberam? Agora, a meta do ensino médio diz assim, ó, universalizar até 2016, colocou um ano bem específico, o atendimento escolar para toda a população de 15 aos 17, que é a idade própria para o ensino médio. E elevar até o final do período de vigência do PNE a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%. Então, ele tem uma taxa líquida de matrículas. A taxa líquida de matrícula significa dizer todos que deveriam estar matriculados no ensino médio com relação àqueles que efetivamente se matricularam. Então, o Censo da Educação Básica, com informações também do IBGE, do Censo Nacional da População Brasileira, consegue-se fazer essa medida e calcular essa taxa de 85%. Com relação à educação especial, diz assim, ó, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Gente, esse aqui é o público da educação especial, tá? Não esqueçam, por isso que ele colocou bem claro aqui. Universalizar para a população de 4 aos 17, ou seja, 4 aos 17 é a idade da educação básica obrigatória. Obrigatório de 4 aos 17 na idade própria. Claro que a gente pode ter crianças na creche, do 0 aos 3, que não é matrícula obrigatória, e também pessoas com 18 acima, que podem ser atendidas na modalidade de educação em jovens e adultos, a EJA. Mas também não é matrícula obrigatória, a gente deseja que eles se matriculem. Beleza. Então, o acesso da educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente, não esqueçam dessa palavra, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistemas educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Esse texto, gente, está quase copiado da LDB. Então, essa é a meta da educação especial, quando diz universalizar, é dar acesso a todos. Meta 5, alfabetização. Bem rápida. Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Gente, olha só. Aqui, nós temos uma incoerência com a Base Nacional Comum Curricular. É o seguinte. O Plano Nacional é de 2014. A Base Nacional Comum Curricular foi discutida no governo Dilma Rousseff, foi implementada a parte da educação infantil e do ensino fundamental em 2017 e o ensino médio da BNCC em 2018. Significa dizer que, quando foi pensado o Plano Nacional de Educação, não estava estabelecida
a BNCC. Sendo assim, na BNCC, quando fala de alfabetização, diz que os processos de alfabetização formal devem acontecer nos 2 primeiros anos do ensino fundamental. Então, meninas e meninos, prestem atenção. Isso aqui é PNE. Existe essa incoerência e essa pegadinha nas provas, e vocês não podem cair. A alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental é só no plano nacional. Na BNCC, nós vamos encontrar até o 2º ano do ensino fundamental. Não errem, não errem, não errem isso. Tá bom? Falando agora da meta 6, educação em tempo integral. A meta é oferecer educação em tempo integral no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Eu pergunto a vocês, a rede municipal, estadual, que vocês trabalham, 50% das escolas públicas oferecem educação em tempo integral? É uma pergunta. 25% de todos os alunos da educação básica do teu município, da rede estadual, estão matriculados em escolas de tempo integral? É uma pergunta. Caso a resposta seja não, essa meta não foi cumprida ou não está sendo cumprida. Vamos para a meta 7, falando de qualidade da educação. Gente, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar. Gente, fluxo escolar é o percentual de aprovação. E da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. E aí tem uma tabela com as médias do IDEB que eu não quis trazer aqui. O que eu quis mostrar para você é o seguinte: melhoria do fluxo escolar. O que é fluxo? Fluxo é esse cálculo aqui. Ó. Por exemplo, 0,95 da aprovação. Isso aqui é um fluxo. Significa dizer que 95% de todas as crianças, por exemplo, do ensino fundamental, anos iniciais, do teu município foram aprovadas. Então, é um fluxo de 95%. E isso é matricular, multiplicado por uma média para dar a média do IDEB. Tá bom? Então, qualidade do ensino tem a ver com fluxo escolar. Significa dizer que tem a ver com aprovação. Por isso que os sistemas de ensino são tão preocupados com a aprovação. E retenção de alunos. Também por isso foram criadas estratégias para progressão continuada. Vocês devem conhecer. Progressão continuada é quando o aluno, por exemplo, eu vou agora colocar a situação do ensino médio. O aluno foi aprovado em todas as disciplinas, menos em matemática. Componentes curriculares, perdão. Menos em matemática. Ele vai avançar do 1º para o 2º ano do ensino médio, da 1ª para a 2ª série do ensino médio, e ele vai fazer um curso paralelo para recuperar aquelas aprendizagens. Sendo assim, ele é considerado um aluno aprovado e não vai interferir nesse percentual do fluxo escolar. Para vocês entenderem os processos, e isso também envolve financiamento, gente. Fluxo também envolve financiamento. Meta 8, escolaridade média. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, é o grupo da população economicamente ativa, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência desse plano. Vamos fazer um cálculo, gente, olha. Então, se eu pensar que toda educação básica obrigatória vai dos 4 aos 17, nós temos aí 2 anos de educação infantil, 9 anos de ensino fundamental, faz 11, mais 3 anos de ensino médio, faz 14. Soma 14 anos de estudo. Significa dizer que uma criança que entrou na pré-escola e concluiu o ensino médio, ela tem 14 anos de estudo. A meta de escolaridade média, essa meta 8, tem uma pretensão, que eu considero baixa, de 12 anos de estudo. A média da população entre 18 e 29 anos. Quer dizer, muitas pessoas da população brasileira, entre 18 e 29 anos, não têm 14 anos de estudo. Ou seja, tem menos do que a educação básica obrigatória.
Continuando aqui o texto, diz assim: para as populações do campo, da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, no censo que o IBGE faz. Então, percebam, essa meta de elevar a escolaridade média se preocupa com os mais pobres, com aquela população do campo que tem, entre aspas, menores oportunidades escolares. Então, é uma meta importante para a gente entender que no Brasil a escolaridade média ainda é muito baixa. A meta 9 fala sobre alfabetização e analfabetismo. Diz assim: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%. Então, gente, esse é um número muito específico. Vocês precisam anotar ele ao lado da meta, 93,5%. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 ou mais anos, ou seja, com 15 é a idade que ele inicia o ensino médio. Então, não deveria estar analfabeto. Então, a partir de 15 anos, um jovem analfabeto, ele pode se matricular na modalidade EJA e fazer o primeiro ciclo, que é o ensino, são os anos iniciais do ensino fundamental. O segundo ciclo da EJA, ainda é o segundo ciclo, os anos finais do ensino fundamental. E a partir dos 18, o jovem, nesse caso já o adulto, ele pode se matricular no ensino médio. Tá bom? Então, por isso que essa meta estabelece 15 anos ou mais. Tá bom? Então, continuando a meta. Até o final de vigência deste plano, precisa-se erradicar o analfabetismo absoluto. Analfabetismo absoluto é não reconhecer as letras, não conseguir ler, não conseguir escrever. E reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Vejam, é triste dizer, mas muitos dos alfabetizados na educação brasileira são analfabetos funcional. Significa dizer que ele lê um texto, consegue ler, pronunciar as palavras, juntar as palavras, formar as frases, entretanto, não compreende a mensagem e as informações do texto. Então, esse é o analfabeto funcional. Ele é alfabetizado por conseguir entender o processo mecânico da língua portuguesa, de formular, de ler as palavras, de juntar palavras e formar frases, entretanto, sem entender o significado do texto. Meta 10, EJA Integrada Educação Profissional, oferecer no mínimo 25% das matrículas da educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada da educação profissional. Eu conversei certa vez com o chefe de um departamento de ensino médio, de uma rede estadual de ensino, e ele me disse o seguinte: olha, essa é a meta mais fácil de ser cumprida, porque quando eu obrigo o aluno da EJA a se matricular de uma forma concomitante à educação profissional, eu consigo cumprir a meta com muita tranquilidade. Ou seja, para a EJA, ensino médio, ele oferece junto com a educação profissional. Não seria o propedêutico. Seria o propedêutico aquele que vai ter o ensino científico, como era chamado antes, é o propedêutico. Não terá o ensino profissionalizante. Quando ele é educação técnica profissional, é um ensino profissionalizante. Sendo assim, a rede consegue atender essa meta com muita tranquilidade. Meta 11, educação profissional técnica de nível médio. Diz assim: triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Bom, quando você fala... Essa aqui foi a minha dissertação do mestrado, tá, gente? Eu estudei a educação profissional técnica de nível médio. Então, triplicar as matrículas da educação profissional, tendo como referência o ano de 2014, né? Triplicar essa matrícula da educação profissional, ou seja, se uma rede tinha 1.000, para ser um número tranquilo, ela terá que ter 3.000 alunos matriculados na educação profissional até a vigência do plano.
E assegurando a oferta 50% no segmento público, ou seja, de todo esse aumento, 50% precisa estar matriculado na escola pública. Meta 12, educação superior. Elevar a taxa bruta de matrículas na educação superior para 50%, ou seja, se nós temos, eu vou chutar um número aqui para ficar fácil, 10 mil matriculados, que é muito mais, tá, gente? 100 mil matriculados no ensino superior, eu precisaria aumentar para 150 mil matriculados. E a taxa líquida da população entre 18 e 24 anos, assegurando a qualidade da oferta para pelo menos 40% de novas matrículas no segmento público. Ou seja, precisa aumentar o segmento público, precisa aumentar as vagas nas instituições públicas de ensino superior, o que também depende de investimento e recurso, né, gente? Meta 13, docência na educação superior. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total, no mínimo, 35% de doutores. Vejam só, gente, eu sou professor do ensino superior de algumas instituições privadas na cidade que eu resido, já fui coordenador de cursos de ensino superior, e tanto as instituições, quanto o MEC, quanto a CAPES, eles estimulam que um terço, pelo menos, de um grupo de professores de um determinado curso sejam de mestres e doutores. Veja, um terço. Porque os professores do ensino superior, eles precisam ser pesquisadores. E os pesquisadores estão em nível de estricto sensu, mestrado e doutorado. Essa meta diz para elevar a qualidade da educação superior nesse sentido, de aumentar a quantidade de mestres e doutores da educação superior. Então, é uma meta muito importante, porque ela também traz uma qualidade para o ensino superior, pela experiência, pelo nível de pesquisa, um nível de aprofundamento teórico, sobretudo teórico e prático, que esses profissionais levam para os cursos de graduação e também para os cursos de pós-graduação. Meta 14 diz assim: pós-graduação, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Eu não tenho os números de quanto estava a quantidade de mestres e doutores formados no Brasil por ano, mas a meta 14 estabelece, sendo assim, as instituições precisam ofertar mais vagas. O governo federal vai, certamente, e deve ter aumentado, mais bolsas para estudantes de mestrado e doutorado. Eu tive a satisfação de, durante meu doutorado, ser bolsista da CAPES. Então, durante todo o meu doutorado, eu tive minha pesquisa financiada, e isso garante uma tranquilidade para o pesquisador, e isso retorna em produção científica para o Brasil e em qualidade no ensino superior, e assim a gente consegue também levar uma qualidade maior para a educação básica. Meta 15, formação dos profissionais da educação. Formação dos profissionais da educação. A meta diz assim, ó, garantir, em regime de colaboração entre União, Estados e Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano, ou seja, era 2015, do PNE, a Política Nacional de Formação dos Profissionais de Educação, de que trata o inciso 1, 2 e 3, do artigo 61 da LDB, que fala sobre quais são os profissionais que atuam na educação, tá, gente? Assegurando que todos os professores e as professoras de educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em cursos de licenciatura na área de conhecimento que atuam. Gente, eu tive acesso a dados de pesquisa antes da elaboração do Plano Nacional de Educação, e, se eu não estiver enganado, o número era 54%, ou algo muito parecido com isso, de todos os professores que atuavam na educação básica, eles tinham formação em nível superior para a área que ele atuava. Quer dizer que quase a metade dos professores que atuam na educação básica, no início do plano, né, ou seja, quando foi estudado, em 2013, não tinham a sua formação específica. Então, imagine, nós tínhamos, então, professores de arte dando aula de história, professores de física dando aula de matemática, por não ter uma quantidade de professores. Mas isso também envolve a valorização do magistério. Por quê?
em sendo valorizado o magistério, grande parte dos docentes não fogem para outras áreas de atuação que são mais rentáveis ou que trazem uma condições mais adequadas de trabalho. Então, a gente sabe que o professor, por isso que, mesmo dentro do plano, teremos aqui a valorização do profissional do magistério, planos de carreira, para a gente conseguir, a educação brasileira, de modo geral, conseguir segurar aquele professor que se esforçou para se formar, o Estado que investiu nele, para que ele não vá para outra área, para que o Brasil tenha professores que sejam formados e trabalhem na sua área de atuação. Bom, a meta 16 fala de formação continuada. Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano de vigência dos profissionais da educação que atuam nessa área, né? Considerando as necessidades, as demandas, a contextualização do sistema de ensino. Gente, essa meta, ela é uma meta interessante, mas veja, em nível de pós-graduação. As pós-graduações, ela acontece em nível de lato sensu, especializações, ou em nível de estrito sensu, mestrados e doutorados. Vejam, 50% de todos os professores precisam ter alguma pós-graduação até a final da vigência do plano. Os concursos públicos, por oferecerem provas, seriam obrigados, na seleção de professores, de ter provas e provas de título, em grande medida, estimula os professores a fazerem, pelo menos, não tirando o mérito, mas é o primeiro passo de uma pós-graduação, a especialização. Então, a grande maioria de professores que são aprovados em concursos públicos já tem uma pós-graduação. Nesse sentido, aqueles professores que estão em rede, em efetivo trabalho, que não têm pós-graduação, as redes municipais e estaduais precisam oferecer condições para que esses professores realizem a sua pós-graduação em 50%, pelo menos, tá, gente? Vejam como o plano, ele suscita políticas públicas, ele, em grande medida, ele obriga que estados e municípios e o Distrito Federal elaborem políticas para qualificar o seu corpo docente. Meta 17, estamos acabando, são 20 metas, gente. Meta 17 diz assim, valorização dos profissionais do magistério, valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, de forma a equiparar seus rendimentos médios ao dos demais profissionais com a escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência desse plano. Nós já temos a lei do piso, que é uma remuneração, um valor específico para o professor que atua na educação básica. Então, foi um avanço importante para se valorizar o magistério. Mas também tem a ver com formação continuada. Planos de carreira. Assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica, também da educação superior, em todos os sistemas de ensino e para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 8 do artigo 206 da Constituição. Esse artigo 206, gente, da Constituição, obriga o poder público a ter a lei do piso. E todos os anos ele precisa ser reajustado. Então, é uma lei importante, é uma organização, uma estrutura importante de vincular valorização do magistério, garantia da lei do piso, para que a gente consiga que os professores da educação básica e os professores do ensino superior tenham salários equiparados a profissionais com o mesmo nível de formação. Sobre a gestão democrática, a meta 19 cai muito. Diz assim, assegurar condições de, no prazo de 2 anos, e aí vocês vão lembrar que muitas redes de ensino, municipais sobretudo, precisaram correr para que até o ano de 2016, percebam, 2014, o Plano Nacional, 2016, fim do prazo dos 2 anos, para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos, de mérito e de desempenho, mas também a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Vejam só. Significa dizer que até o ano 2016, todas as redes públicas precisaram fazer eleições para diretores e diretoras de escola. Mas não só eleições, precisaram estabelecer critérios técnicos e de desempenho de mérito. Ou seja,
Algumas redes exigiram que o professor tivesse, para concorrer ao cargo de diretor, de diretora, ele tivesse uma pós-graduação em gestão escolar, ou que ele fizesse o curso do MEC, na plataforma AvaMec, de gestão escolar, pró-gestão. Eles estabeleceram, cada rede estabeleceu o seu critério, mas também precisavam fazer cursos promovidos pelas próprias secretarias de educação. Então, percebam, essa meta 19 promoveu de uma forma, eu vou dizer até abrupta, porque rompeu com a estrutura de indicações políticas para diretores e diretoras. Isso foi um avanço na gestão democrática em todo o país, tá, gente? O Brasil tem mais de 5 mil municípios, 27 estados, então vocês imaginem o quanto isso não movimentou o entendimento de uma gestão democrática no Brasil. E, por fim, a meta 20 fala do financiamento da educação, que diz assim: ampliar o investimento público da educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do produto interno bruto do país no 5º ano de vigência dessa lei e de, no mínimo, 10% do PIB ao final do decênio. Eu posso dizer para vocês que essa meta não foi atingida, e quando ela foi pensada, o Brasil estava num desenvolvimento da extração e venda de petróleo, que existia uma boa projeção dos resultados do PIB, o que, infelizmente, não se confirmou na prática, na intensidade que se entendia, e nós não atingimos os 10% do PIB voltados para a educação. Vamos resolver uma questão para testar nossos conhecimentos com relação às metas? Eu peguei uma das metas, uma das minhas preferidas, a meta 11, como eu falei para vocês. Diz assim: a gente vai preencher as lacunas para que essa meta fique corretamente. A meta 11 diz assim, ela fala sobre a educação profissional. A letra A diz assim, eu vou pegar a letra A: aumentar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando qualidade de oferta de pelo menos 30% da expansão do segmento privado. Bom, primeira situação. Essa meta, e aí vocês vão ter que puxar da memória dos estudos de vocês. A expansão será sempre no segmento público. Me desculpem a letra, é bem difícil escrever com mouse. Então, significa dizer que todas as alternativas que tem privado, eu vou cortar. Então, a D já não me interessa e A já não me interessa. A primeira parte do texto fala em triplicar as matrículas. Lembram que eu falei que se tinha 1.000, ia para 3.000? Então, aqui é triplicar. Vou botar só o tri, tá, gente? Triplicar. Então, todas as alternativas que não tem triplicar, eu vou cortar. Essa aqui tem duplicar. Então, só me sobraram duas, a B e a E, que diz triplicar as matrículas da educação profissional. As duas têm educação profissional, muito bem. Técnica de nível médio, assegurando qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Sendo assim, a resposta correta é a letra B de bola. Gente, eu já respondi muitas questões de concurso, eu baixo nas bancas, nos sites de bancas de questões, e quando eles perguntam sobre as metas, eles sempre trocam os percentuais e os prazos. Então, estudem os percentuais e os prazos das metas e vocês não terão dificuldades para responder questões como essa. Tá bom? Então, eu deixo aqui o gabarito para vocês. Essa foi a nossa aula sobre o Plano Nacional de Educação. Cai muito nos concursos de vocês. Eu sou o professor Arão Davi, fico por aqui. Até a próxima. Estudem.